Olá, sejam muito bem-vindos ao VertaCast, o podcast que fala sobre a mente, sobre os seus comportamentos, as suas emoções, como você lida com a sua vida de um modo geral e o quanto é possível você mudar aqueles padrões que você não gosta e que você gostaria de agir de uma forma completamente diferente e então viver a sua melhor versão. Meu nome é Tami Lopes, eu sou especialista em programação neurolinguística e neurosemântica. E eu tô aqui com o Gabriel, vou pedir para ele se apresentar. Eu sou o Gabriel Lopes, eu também atendo com PNL e neurosemântica. E estamos aqui no Espaço Mind fazendo esse podcast. Ok, hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, um amigo, que começou como meu colega, meu aluno, né? E hoje ele é um grande amigo, Thiago Beltrán. Você pode falar com a gente, se apresentar um pouquinho, Thiago? Claro, né? Então, para quem está assistindo, meu nome é Thiago Beltrán, eu sou psicólogo, mas também segui esse caminho para me desenvolver aí com a programação neurolinguística, né? E tive o prazer, a oportunidade de ter a Tami como uma das minhas mestres aí, mentoras, professoras, né? No início ali, até hoje, muitas trocas e muitos aprendizados. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Poder ter essa troca, ter essa conversa que a gente faz sempre, mas agora de uma forma gravada, né? Sim. De uma forma divulgada, que posso mostrar para as pessoas o nosso bate-papo aí. E o ideal da gente é compartilhar, Thiago, Sim. porque as pessoas precisam saber que é possível. Sim. Né? Muita gente acha que não é, e você sabe disso, porque também trabalha com atendimentos, né? Mas conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, minha história, ela começa, eu venho de uma família muito humilde, né? E cresci muito naquela visão que a maioria dos brasileiros talvez cresce, que você tem que estudar, aí você arruma uma namorada, aí você faz a faculdade, arruma um emprego, aí você compra uma casinha parcelada, um carrinho parcelado, e vai viver nessa vida até você morrer. Que é aquela visão mais ou menos que as pessoas têm. Porém, eu era uma criança e um adolescente extremamente tímido, muito tímido. Mas tem aquelas pessoas que são mais introvertidas mesmo, elas não gostam de interagir. Sim. Eu não, eu tinha o desejo de interagir, mas era extremamente tímido. E aí na adolescência eu comecei nos primeiros empregos, meu primeiro trabalho mesmo foi entregando panfletos de uma loja. Eu comecei a enfrentar um pouco dessa minha vergonha. Que idade aí? Isso com uns 13 anos, mais ou menos. Nossa, bem cedo, então. Uns 12, 13 anos. E aí, antes disso, minha mãe fazia salgados, às vezes eu vendia os salgados da minha mãe, entregava e tal, mas foi o primeiro trabalho, assim, né, que eu fui contratado, foi como panfleteiro de uma loja. E eu comecei a enfrentar essa vergonha de falar com as pessoas e tal, e chamar as pessoas pra loja. E aí o pessoal começou a ir falar de mim e o dono falou, o pessoal tem vindo aqui, falando que você entregou o panfleto, chamou pra loja, né, e me convidou pra ser vendedor. Opa. Então foi a primeira vez que eu falei, esse negócio de enfrentar a vergonha é legal, gerou um resultado. Efeito, né? Dá. E aí comecei a trabalhar como vendedor, e comecei a me desenvolver nessa coisa de comunicar. Depois passei pelo que muitos passavam há um tempo atrás, que era ser office boy, que hoje em dia praticamente não tem mais, né? Fui office boy, trabalhei na área administrativa. Eu lembro que na época da faculdade tava meio sem saber o que ia fazer ali, nem, né, logo depois do colégio ali, nem entrei na faculdade, fui entrar por volta dos 20 anos ali. E eu lembro que tava meio perdido, sem saber o que fazer, fui doar sangue um dia com um amigo, e ele falou, Thiagão, você já se inscreveu pro Enem? Falei, não, Gilmar, não me inscrevi, eu nem não sei, né, se eu vou fazer ele. Não, cara, você tem que escrever pro Enem. Eu falei, mas eu não sei nem o que eu vou fazer. Não, cara, pobre não pode pagar a faculdade, não. A gente tem que fazer faculdade e tal. Aí, vamos lá que eu vou me inscrever com você. Foi comigo, me inscreveu pra prova do Enem. Que legal. E aí eu lembro que eu fiz a prova, tirei uma pontuação legal. E aí me inscrevi pro ProUni pra ter bolsa ali. Eu lembro que eu não tinha clareza nenhuma do que eu queria, porque eu coloquei 5 opções. Você tinha 5 opções pra colocar pra pedir bolsa. Tudo né? ligado. Eu coloquei psicologia, publicidade, música, filosofia e marketing, se eu não me engano. Não é tão. Tava meio ali, né? Espaço mental. E aí, sem querer, a psicologia tinha sido a minha primeira opção. Eu consegui a bolsa na psicologia, meio de gaiato. Só que na primeira semana eu me apaixonei, porque eu já tinha muito interesse, né? Porque eu trocava na igreja, então eu já gostava dessa coisa, desde filosofia, teologia, a mente humana, enfim, já me interessava até por ler. Na época, ia em muitos encontros da igreja, que até falava muito das emoções também e tal. Então eu me apaixonei pelo curso. E aí, mas fui trabalhando na área administrativa.
E aí, quando eu tava quase terminando a faculdade, eu comecei a trabalhar com vendas de imóveis em São Paulo. Então foi uma outra virada de chave, assim, porque é um mercado maluco. Você chega num lugar no stand de vendas ali, você tem né, pessoas trabalhando a mesma coisa, um corretor pedindo dinheiro para comprar o almoço e outro chegando de carro importado. Então é um universo doido, assim. Nossa, extremos, né? Extremos. E eu lembro que logo no começo, primeiro mês ali, eu fiz um treinamento de vendas e eu lembro que as pessoas falavam, pô, mas você faz psicologia trabalhando com vendas? Eu falava, né, não tinha muito claro, mas eu falava, pô, mas tem muita da psicologia. E nesse treinamento eu pude ver assim que vendas era pura psicologia. E nesse treinamento que eu ouvi falar da PNL. Isso em 2010, já faz um tempinho ali, eu ouvi falar da PNL, já, né, trouxeram algumas técnicas de PNL voltada para vendas, e eu comecei a aplicar algumas técnicas e me tornei um dos campeões de vendas da empresa. Legal. Depois pude crescer ali, né, gerenciar, treinar equipes, e sempre com essa coisa eu falei, pô, eu lembro quando eu tive o treinamento, eu falei, caraca, o cara trabalha fazendo isso? É sério, porque é um treinamento, porque tava acostumado com aquela coisa de escola, né, de aprendizado, então aquela coisa chata, de repente você vê um cara conduzindo ali super descontraído e trazendo conteúdo que era aplicável. Falei, nossa, é muito legal, gostei muito. Falei, cara, eu quero trabalhar com esse negócio aí, eu achei muito legal. Decisão, né? Inconsciente naquele momento. Não foi nenhuma meta estabelecida, que depois eu fui aprender muito sobre isso, mas só um. Cara, esse negócio foi tipo uma expansão de consciência. Então é possível trabalhar com isso, ganhar dinheiro fazendo isso, né? Porque parecia tão legal que você fala assim, né? Não é trabalho, Não é trabalho. E aí eu lembro que eu me interessei por aquilo e aí comecei a pesquisar mais, estudar e tal. E nesse período, eu tinha uma visão que a psicologia não era possível você ganhar dinheiro. Então eu ficava muito naquela coisa na cabeça. Crença, né? Uma crença limitante. Então eu ficava na cabeça, pô, não é possível ganhar dinheiro com psicologia. Então eu tinha a psicologia meio como um hobby na questão de atendimentos. Então eu atendia em algumas ONGs, fazia alguns projetos sociais, mas a minha visão de ganhar dinheiro era com imóveis, era no comercial, era trabalhando com isso. Então você era basicamente um vendedor que fazia terapia como uma coisa meio de hobby. Exato. Então eu utilizava, sempre continuei estudando a mente, né, essa coisa da psicologia, várias linhas, mas para entender mesmo o comportamento e aplicar muito nesse processo de liderança, de comunicação, de vendas, mas o processo terapêutico para mim era meio que algo que eu iria fazer meio como um hobby ali e pro final da vida. Eu lembro que eu gostava muito de psicanálise, na época me na psicanálise, e pra mim eu via eu já mais velho, com óculos no ambiente. Visão de futuro. Aquela coisa, caricatura do terapeuta. Aquele terapeuta, né, sério, aquela coisa. E como eu sempre fui muito descontraído. Combina, assim? Então, não combinava nada. Então eu falava, cara, não dá pra eu seguir essa linha jovem. Quando eu for mais velho, daí... Enfim, aí comecei a buscar outros conhecimentos, principalmente para essa coisa da venda mesmo, da liderança, essa coisa. E sempre com esse interesse também em PNL, comecei a ler muita coisa e tal. Até que eu falei, cara, eu quero fazer uma formação disso. Comecei a ver alguns vídeos, procurar alguns institutos. Foi quando eu conheci o instituto que a Tami trabalhava e tal, e foi pro Practitioner, que foi uma outra grande virada de chave na minha vida, assim, o Practitioner, né? Porque é a primeira etapa, para quem não conhece, assistindo, é a primeira etapa da formação na programação neurolinguística, e que você trabalha com muitas coisas, e muito forte a comunicação, que já era uma paixão, e eu lembro que algo que me chamou muita atenção no Practitioner, que algumas, né, eu que vinha da psicologia ali, algumas pessoas da psicologia talvez vão achar isso ruim, mas eu lembro que o interessante é que as pessoas estavam muito no foco do autodesenvolvimento. Sim. E o trainer, no caso, né, o Plínio, a Tami, na época, ensinavam a técnica e ensinava aplicando em pessoas ali que estavam abertas, né, se colocavam à disposição para trabalhar alguma questão específica. Eu falava, caramba, eu nunca vi um professor na minha faculdade aplicar uma técnica, eu fazia supervisão. Então eu falava dos meus casos e ele vinha e trazia a visão dele, né, quase como uma mentoria ali, né, trazia visão, então trazia os pontos, o que eu precisava pensar, quais eram as possibilidades, como eu poderia direcionar, mas nunca vi um professor atendendo, e eu lembro que aquilo me chamou muita atenção, falei, caramba, que legal, né? E olha que interessante, como eu comecei na PNL, para mim isso já era normal, eu não consigo imaginar ver um professor não atendendo para explicar pra gente. Porque a PNL é muito prática, e practitioner é praticante em PNL, né? Sim. Muito então, legal. Né, nunca, por exemplo, na faculdade a gente tinha os atendimentos que você às vezes atendia nos estágios, e às vezes você era espelho, que o espelho tem salas específicas, né? Que tem um espelho assim, então o paciente ele sabe, né? O cliente, o paciente sabe que tem
tem alguém estudantes observando atrás do espelho acompanhando aquela sessão, mas ele não tem contato nenhum com essas pessoas, então a gente ficava lá só fazendo um relatório, anotando, então em um outro colega ali atendendo, e depois ia para discussão dos casos com os professores. Mas, por exemplo, seria fantástico poder estar no espelho de um professor, vendo ele da maneira. Então eu lembro que isso me chamou muita atenção. E outro ponto que me chamou muita atenção foi a questão da comunicação, que na PNL é muito forte. Sim. E eu que já tinha esse desejo de trabalhar com treinamentos, eu lembro que aquilo foi um dos pontos que eu fui trabalhando até com objetivos na PNL. E comecei a direcionar, tanto que depois da formação em PNL que eu comecei a trabalhar com treinamentos, que quando eu tinha colocado aquilo na cabeça, há 5 anos atrás, talvez, exato. De alguma forma, né, como você sabia para onde você queria ir, a sua mente foi identificando oportunidades, porque é assim que funciona. Sim. Né? Quando a gente tem uma direção, as oportunidades vão surgindo, não é sorte. Então, tem um monte de oportunidades. Gente, a vida é cheia de oportunidades. Sim. Quando você está focado, a tua mente desperta para aquela oportunidade que encaixa no seu objetivo. Isso faz toda a diferença, Thiago. E aí eu tinha colocado, né, isso como um desejo ali, e o cérebro vai trazendo, tanto até das propagandas, até chama mais atenção para você, e aí eu fiz a formação, coloquei como um dos objetivos. Nessa época eu trabalhava ali com os imóveis ainda, mas me apaixonei muito, eu sou muito, quando eu gosto de algo, eu quero ficar muito bom. Então, né, tanto que eu comecei na formação, a gente poderia se cadastrar lá para ser monitor, para ajudar o trainer processo. Então você praticamente fazia o curso novamente ali, mas com a responsabilidade de ajudar o trainer, de ajudar os participantes e tal. Eu lembro que acho que o practitioner eu devo ter feito umas 5, 6 vezes. Eu não vou nem contar quantas eu fiz. Eu lembro de ouvir isso mesmo de você, que você queria ser trainer, então você tinha feito muitas vezes. Várias. Eu falei, então esse é o caminho. Então para alguém ser trainer tem que fazer várias vezes, eu vou fazer isso. E por incrível que pareça, como as pessoas são diferentes, o conteúdo é o mesmo, mas as pessoas são diferentes, as dúvidas são diferentes. O modelo de mundo de cada um vai contribuindo para que o nosso modelo de mundo amplie. Por isso é que eu acho tão importante os cursos de PNL presenciais. Também, a gente estava conversando isso antes aqui, né? Tão importante, porque a teoria você aprende num livro. Sabe, se você faz um curso só gravado, sem interação, é a mesma coisa que ler um livro. Agora, eu aqui, lidando com o modelo de vida do Thiago, como ele acabou de falar, a história de vida dele, o Gabriel vendo também, que tem uma outra história, que eu também era tímida, né? Também tem outra história. Essa interação é o que deixa o curso rico, porque traz para a prática, e a gente simplesmente faz assim, né? Amplia o modelo. A gente conversava antes aqui, né? Até sobre a mudança, porque hoje com essas coisas de cursos online, que eu acho fantástico. eu sou um grande consumidor, faço vários cursos online. Porém, tem algumas coisas que nem... quando já é da sua área de domínio, você fazer cursos online, aí, que são pequenos detalhes, informações que você vai agregando e vai testando na sua prática, porque você já pratica e tal. Agora, para algo que você vai começar um desenvolvimento de uma habilidade, eu acho muito complicado você que nem só nadar online. Aprendendo só assistindo. Não tem sem como, entrar você na não piscina. consegue. E outra, o feedback de um profissional faz toda a diferença. Eu lembro que isso fazia, porque a gente estava atendendo lá e os professores, os monitores estão acompanhando, faz assim, percebi que você fez. Isso faz muita diferença. Eu lembro uma vez eu aprendi a nadar muito moleque, né? Indo no clube com minha mãe, com os amigos e tal, vendo e tal. Eu sempre achei que eu nadava muito bem. Eu nunca tinha feito aula de natação. E aí já mais velho, adulto, alguns anos atrás, eu falei, vou fazer natação, mas pra dar uma melhorada na minha técnica. Porque eu achava que eu lembro que eu ia nadar no Sesc e tal, e eu trocava até algumas ideias com alguns caras, os caras falavam, faz assim, faz assado, e eu realmente fui melhorando. Mas já achava que tava muito bom. Eu falei, vou melhorar minha técnica. E aí fui pra uma aula de natação. Daí a professora chegou e falei, não, nado crawl, peito, costas, não sei o que, tranquilo. Tá, então vai no crawl, volta no peito, depois vai no costas. Falei, tá. Aí fui. Quando eu parei, assim, tipo, orgulhoso, achando que eu tinha mandado muito bem, que eu tentei dar o melhor do meu nado. Aí ela falou assim, tem bastante coisa pra melhorar, né? Já vamos começar aqui a perna, já começou um monte de coisa. Aí eu olhei e falei, caramba, né? Eu achava que eu tava arrasando. E muitas vezes a gente tem essa falta de percepção por não ser algo que a gente domina. E um presencial, ter um mentor, ter alguém que auxilia, faz muita diferença. E não é nem só isso também, às vezes é falta de referência, né? Porque quem que você tinha como referência quando você tava aprendendo a nadar? Exato. Entendeu? Então, e às vezes, e aí tem os dois pontos, tem a referência que isso em uma formação presencial você está vendo alguém conduzindo, mostrando, e o feedback.
que são 2 pontos que eu acho muito importante. Sim. Você ter que te ajudam muito. Então, e aí nesse processo aí da PNL, enfim, eu fui convidado para trabalhar no mesmo instituto, né? Como coach, comecei a fazer um processo ali de desenvolvimento enquanto profissional para atender ali em processos terapêuticos, ali, processos de coaching, né? Que a gente desenvolvia. E aí foi um tempo meio maluco, porque aí era loucura, porque eu atendia de graça, atendi muito de graça ali nos processos para poder desenvolver, ter supervisão e tal, e aí trazer algumas coisas da psicologia, mas ao mesmo tempo entender o que é o que de cada processo, as diferenças e tal, e mantinha a renda com os imóveis. Sim. Então nesse foi todo um processo, e já com o desejo de migrar, ser educador, de ser treinador, de trabalhar com treinamentos, né? Sim. E nesse processo ali, eu acabei saindo totalmente dos imóveis, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar naquela empresa que eu tinha feito o primeiro treinamento de vendas, que eu conhecia a PNL. Essa história eu lembro. Apareceu um amigo e falou, pô, você sempre falou que queria trabalhar com treinamento, o pessoal lá tá precisando e tal. Eu me inscrevi. Que legal. E 5 anos depois, quase 6, eu fui trabalhar naquela primeira empresa que eu tinha falado, pô, esse negócio, as pessoas trabalham com isso, eu quero fazer isso. E fui trabalhar lá, então eu continuava ainda meio com os atendimentos, mas ainda não deu pra continuar no instituto, né? Porque eu viajava muito com os treinamentos. Sim. Acabei deixando esse lado mais de terapia, de coaching, focando muito nos treinamentos. E aí depois apareceu a oportunidade também de sair dessa empresa. Aí eu comecei a empreender, junto com um amigo a gente montou a nossa empresa. E desde então que eu trabalho com consultorias, treinamentos dentro de empresas, aí voltei com os atendimentos. E tive a oportunidade também de me tornar um trainer também no instituto, que tinha feito a formação, também mentorado por você, que me ajudou em todo esse processo para me tornar um trainer, um educador ali voltado para a PNL. E aí então já faz alguns anos aí que eu trabalho com esses processos de treinamento, desenvolvimento de pessoas, atendimentos ali, de mentorias, de terapia, enfim, é tudo que envolve esse processo de desenvolvimento humano. Hoje é o que eu trabalho e muito focado hoje, atendo pessoas também, às vezes faço alguns cursos abertos, mas 80% do tempo eu estou dentro de empresas, desenvolvendo líderes, vendedores, equipes inteiras com relação a alguns temas. E me fala uma coisa, dentro de todo esse processo que você contou, que eu sei que é muita história e você conseguiu, sabiamente, sintetizar, o que foi que fez mais diferença para você? O que a PNL realmente virou uma chave? Acho que ela abriu possibilidades, assim, que era um dos pontos da PNL interessantes quando eu comecei a ver, porque até então, até na linha da psicologia, hoje a psicologia mudou muito, né? Mas mesmo quando eu fiz a faculdade, já faz alguns anos, me formei em 2010, então ainda tinha um olhar muito para doença, para coisa, né? E a PNL me trouxe algumas coisas que eu não tinha visto na faculdade, desse olhar para as possibilidades, que você pode se desenvolver, você pode ser muito mais do que você é, você pode desenvolver habilidades, você pode... Então esse foi um ponto que me ajudou muito, assim, e como eu já gostava muito da linguagem, da coisa da fala, já tinha feito a coisa de vendas, e esse poder de influência e tal, isso também foi muito marcante para mim, porque me ajudou a desenvolver muito essa habilidade. E eu já gostava, até pela psicanálise mesmo. A psicanálise, principalmente lacaniana, eu tinha estudado bastante, trabalha muito a coisa da linguagem, do não dito, de cada palavra, a importância que tem ali no processo, o significado que tem aquilo. E aí a PNL trouxe uma outra forma de ver tudo isso. Então foram 2 grandes viradas, assim, de olhar e falar, eu posso ser muito mais, de trazer essas possibilidades, porque até então não era tão claro isso para mim. A gente tem, pode se desenvolver, mas com ferramentas que podem te ajudar de uma forma mais rápida a conseguir isso. E essa questão da linguagem, assim, eu lembro que eu gostei muito, assim, do metamodelo de linguagem, modelo Milton, enfim, depois do Master, né, a questão do prestidigitação. Então eu gosto de coisas mentais, assim, desenvolver, então essa coisa de cada palavra e como foi assim uma virada de chave pra mim muito grande mesmo. E a PNL é bem isso mesmo, né? Ela é a comunicação aplicada de uma forma para você conseguir alcançar o quê? Alcançar aquilo que você quer na vida, entendeu? Alcançar os seus próprios objetivos. E assim, eu vejo, tanto que hoje eu desenvolvi uma metodologia que eu trabalho, assim, que eu incluo em praticamente todos os meus trabalhos, que é um tripé que eu faço, que é a comunicação, a inteligência emocional e a criatividade. E a PNL trabalha com essas 3 coisas, né? Então,
Porque eu vejo o quantos problemas existem em relacionamentos, nas famílias, nas empresas, por causa da comunicação. As pessoas têm dificuldade. É bem interessante, né? Porque uma das coisas que a gente fala muito nos treinamentos, porque os treinamentos, eles são como você fez, para quem quer trabalhar com isso, mas também serve para a pessoa se auto-aplicar e usar no dia a dia. Sim. E o público que tem vindo hoje é muito para auto-aplicação mesmo, para levar para o dia a dia. Então tem empresários, tem diretores de empresa, tem gerentes, tem profissionais liberais que vêm. E a gente tem comentado muito, né, Gabriel? E o que eles colocam? Quando a gente ensina o metamodelo, quando eles entendem a importância de saber perguntar, dá uma virada assim completamente, né? Sim. Essa última turma foi o que o pessoal falou, nossa, eu não aprendi desse jeito. E assim, você saber o que perguntar, você saber onde e como fazer as perguntas, você consegue muito mais informação com muito menos tempo. Sim. Então você cansa menos a pessoa de ficar naquela repetição de pergunta, chega uma hora que a pessoa cansa. E o mais interessante é que quando você começa a interagir com uma pessoa sem entender o que de fato está acontecendo dentro da mente dessa pessoa... Nossa, isso principalmente. Isso dá tanto problema. Então, se a gente pensar, a inteligência emocional, ela está diretamente ligada à forma que você se comunica. Sim. Que você se comunica com a outra pessoa e que você se comunica com você existe também. Esse diálogo interno. Existe. A gente tá o tempo inteiro com essa vozinha que nem da gente conversando. E eu aprender a desenvolver a comunicação com o outro também me ajuda muito nessa voz interna. Sim. Esse metamodelo, quantas vezes a gente... Que é uma estratégia de perguntas, né, bem estruturadas ali. Sim. O quanto que ele não ajuda com o nosso diálogo interno. E você concorda que quando você fala de comunicação, inteligência emocional e criatividade, a comunicação bem feita leva inteligência emocional. Inteligência emocional te deixa num estado possibilitador e ativa a criatividade. Total. Então, quando você fala do tripé, para mim faz todo sentido, Thiago. Foi algo todo que, sentido. Nesses quase 20 anos aí, estudando a mente e comportamento, foi... estudando até sobre marketing, as pessoas sempre trazem, você tem que ter um posicionamento. Eu falo, qual que é o meu posicionamento? Porque eu gosto de muitas coisas. Então, mesmo lá na área da psicologia, eu lembro que quando eu fiz psicologia, a psicologia, hoje ainda acredito que tem muito disso, mas parecia torcida de futebol, assim, né? Na faculdade tinha a galera da psicanálise, a galera comportamental, a galera analítica, e eu lembro que era muito da psicanálise, bandeira psicanálise, e depois que eu me formei, eu falei, caramba, como eu perdi a oportunidade de ter bebido mais de outras fontes com outros professores que eu tive que correr atrás depois, de estudar, para entender, porque por mais que a gente se identifique com a linha uma linha de trabalho, é muito rico você conhecer. Isso foi algo que pra mim também a PNL é muito legal, de agregar, pô, tá dando certo, deixa eu entender isso, deixa eu trazer pro meu trabalho, sem preconceitos ali. Então isso ajudou muito nesse processo eu poder entender de outras áreas, outras linhas e como essas visões podem ser extremamente complementares e divergentes em alguns casos, que aí você vai... Isso depende da situação. Né? Exato, então foi muito legal esse processo todo. E é interessante que você falou esse negócio de todas as partes, as torcidas diferentes dentro da faculdade, né? Porque assim, mostra o quão ampla é o mundo dessa parte de desenvolvimento, de terapia, e mostra assim, todas elas são válidas. Se não fossem válidas, não estavam sendo estudadas, né? E cada uma delas traz um recurso diferente, traz nossos recursos dentro disso daí de uma forma diferente. E olhares, se você for olhar assim, todas as linhas, elas surgiram de algo. Então Jung, ele começou com Freud ali, né? E aí depois começou a ter divergências de pensamento, de forma de ver, começou a seguir uma outra linha. Então, vários terapeutas, eles surgiram de algum lugar. E a própria PNL, se a gente for ver, nada mais é do que uma junção de várias pessoas que deram muito certo, né? Pessoas que nem Virginia Satir, por exemplo, Fitzgerald, que pegaram como eles faziam e trouxeram para uma forma um pouco mais metódica, vamos colocar assim. Eu acho que isso que você falou é bem legal. Eles observaram não o que eles faziam, mas o como eles faziam, né? Então, a programação neurolinguística estuda muito a estrutura, o como a pessoa desenvolve uma estratégia para chegar num determinado resultado. E quando você fala, eu podia ter, bebido das outras fontes também, com certeza você teria ampliado o seu modelo de mundo naquele momento e teria muito mais ferramentas na sua caixinha para lidar, dependendo da pessoa que você estivesse atendendo. Que foi coisa que eu vou buscar depois, né? Entender tudo legal isso. É isso, que dá para buscar depois. Exato.
Sempre é possível. E eu acho que o que eu acho que é bem complicado é que a gente cria alguns preconceitos, assim, eu vejo a própria PNL. A gente sabe, tem coisas ali que talvez do início que eles faziam que realmente não tinha embasamento, mas naquela época não tinha como saber, estavam testando. Então, eu acho que é muito ruim, às vezes as pessoas pegam e querem jogar a criança fora junto com a placenta, né? Que os antigos falavam, né? Pô, tem muita coisa legal. Sim. Tem muita coisa legal. Então, é muita coisa fantástica de transformação. Se você se apega em alguns pontos, por exemplo, hoje tem muita briga ainda da psicologia cognitivo-comportamental com a psicanálise e algumas brigas de ego. E assim, eu acho que o profissional em si, é muito importante você estudar outras linhas, exatamente para ver, o que eu concordo. O que eu gosto muito da ciência. Acho que é interessante a gente olhar o que realmente está sendo comprovado, porque tem coisas que a gente testou que não tinha, ou não tinha como testar, e a gente achava que estava certo. Hoje já tem uma linha, já testou, já viu que isso não é. Beleza, então vamos mudar. Não preciso continuar com aquela coisa, até porque na PNL a gente aprende essa flexibilidade. Sim. E uma coisa legal que você falou, porque eu não paro de estudar, você sabe disso. Eu estou sempre buscando novas coisas, atualizações. E num desses cursos, uma dessas pessoas que são bem antigas da PNL comentou que o próprio Bandler falou que quando eles escreviam o que eles faziam, não era possível colocar tudo, porque existiam micro expressões que eles não sabiam nem como explicar, mas eles sabiam que aquilo tinha de alguma forma influenciava. E eles não conseguiam, porque estava muito no começo. Hoje a gente sabe que não é receita de bolo, não. Existe uma estrutura, sim. Mas como você falou, a flexibilidade é muito importante, que eu perceba o que está acontecendo, e isso não é só com cliente, com paciente, isso é no seu dia a dia. Sabe? Eu trabalho com famílias, né? Até já mencionei aqui. E às vezes eu pego marido e mulher conversando, falando as mesmas coisas, Thiago, de formas diferentes. E um não consegue perceber o que o outro está falando, entendeu? É uma coisa assim, e aí eu preciso entrar como intérprete, fazendo as perguntas, né, que a gente aprende, com muito cuidado, porque eu tô ali como mediadora e não como conselheira. Então, através das perguntas, fazendo para um, o outro vai entendendo que, então é a mesma coisa que eu. Se eu falasse, não ia... E eu acho que esse ponto é muito importante que você falou, né? Que ressalta bastante como a PNL funciona. A gente não dá conselho. Em momento nenhum, alguém que trabalha com PNL vai te dar um conselho. Ele vai perguntar. Ele vai, tentar fazer com que você chegue à sua própria resposta. Porque, assim, é aquela coisa... A gente tem essa resposta da gente. A gente só precisa da isca certa para pescar. Não, e o Pierce falava, né? A verdade só é tolerada quando vem de dentro. Então, não adianta você ir... Mesmo nos treinamentos que você faz, eu já vi seu treinamento, é muito bom, você estimula as pessoas a trazerem a resposta. Por isso que funciona. E é um aprendizado muito grande, que nem hoje em dia fala-se de coach, já tem até uma repulsa, assim, né? De tão foi conduzido de um caminho marqueteiro muito ruim, mas que existem ferramentas fantásticas de coaching, e junto com a PNL, né? Essa parte séria de ferramentas ali, de estrutura de perguntas que transformou minha vida, sabe? Eu lembro que eu tava, teve um período, durante esse período aí, que eu coordenei a área de treinamentos da Amil, operadora de saúde. Eu lembro dessa época. E aí eu lembro que tinha uma menina que trabalhava comigo, né? Eu era líder dela. Ela me chamava de chefe, eu nunca gostei dessa palavra chefe. Mas ela já tinha costume, eu falava assim, Pri, chefe não, né? Chefe. Não, chefe eu já acostumei, eu chamo assim, é chefe disso aqui e tal. E eu lembro que ela falava assim, eu odeio fazer pergunta pra você. Eu falava, por quê? Não, porque eu faço uma pergunta e você volta com 10. mas é muito legal porque esse processo, eu trabalho isso muito com os líderes, por exemplo. Existe isso pra pais, pra líderes, porque existe uma tendência muito grande de quem já está num próximo nível, às vezes, de uma hierarquia, de um conhecimento, um pai, uma mãe, de dar respostas. Como que eu faço isso? Faz assim. E os líderes têm muita dificuldade, por isso que eles ficam muitas vezes se sentindo extremamente sobrecarregados. Porque é mais rápido. Eu delego, mas ele não sabe fazer, tudo pergunta pra mim, mas por quê? Eles não desenvolvem pessoas. A pessoa vem, eles falam assim, faz assado. E como faz isso? Faz assim. E não conduzem com as perguntas, direcionando a pessoa a ela pensar, ela chegar numa resposta que muitas vezes é melhor que o líder ia trazer. Né? E era muito legal, porque a Pri, né, se a Pri estiver assistindo, um grande abraço, se tornou uma grande amiga, assim, foi muito legal, porque hoje ela é liderança na empresa lá, desenvolveu, né? Então, porque já sempre teve muita vontade, era um super profissional.
E se você pega a pessoa e só dá as respostas, fala assim, faz assim, você não desenvolve o lado crítico. Sim. E outra, você diminui a pessoa, ela sempre acha que você é a pessoa que sabe. O saber está em você. Sim. Então eu me sinto pequeno enquanto profissional. Sim. Eu vou perguntar, eu vou validar. E o líder não dá essa validação, incentiva essa pessoa a ter essa autorresponsabilidade, a se sentir confiante para fazer as coisas. Isso é maravilhoso. Então essas estratégias de coaching, de PNL, você pergunta, até da psicologia mesmo, né? Tem algumas técnicas da psicologia cognitivo comportamental, por exemplo. Sim. De você conduzir através de perguntas ali que são fantásticas. Eu sempre falo nos treinamentos que eu vou começar a fazer uma camiseta, aquela do charada, com pontos de interrogação, que as perguntas são fantásticas. Assim, a pessoa que ela aprende a dizer algo através de perguntas, sim, ela já tá à frente de 90% das pessoas. Né? A maior parte das pessoas que não não vai para esse caminho das perguntas, porque simplesmente falar para a pessoa fazer acaba sendo mais fácil naquele momento. Naquele momento. É isso que eu falo com os líderes. No curto prazo. É muito mais fácil. É isso. Porque, não, faz. Eles falam, mas eu tô no meio do turbilhão, um monte de coisa, se eu vou ficar... Cara, você vai gastar alguns minutos, mas não é muito mais. Mas é alguns minutos para fazer a pessoa pensar. Só que você vai transformar uma pessoa cada vez mais autônoma, que vai trazer cada vez menos problema para você. Sim. Essa pessoa começa a chegar. A pessoa começa a trazer solução em vez de isso que eu falar. Ela começa a vir, aconteceu esse problema, assim assado, já falei com o fulano, ciclano, eu penso em resolver dessa maneira, o que você acha? Perfeito, olha que maravilha. Você já olha e fala, que legal, não, segue aí, eu acho maravilhoso. Perfeito. Ou você pode fazer, mas você já pensou que pode dar esse problema? É verdade. Sabe, você gastou, eu não falo nem gastar, né? Você investiu um tempo maior no início, mas você desenvolveu um profissional, uma profissional ali de uma forma totalmente gigantesca. Sim. Então, a mesma coisa com filhos, né? É mais fácil você falar, não, faz assim ou não faz assado e tal, mas fazer perguntas, às vezes investe um tempo maior, porém você está transformando uma pessoa pensante, alguém que pensa para fazer as coisas, que tem uma certa crítica, até para não ser influenciado, porque hoje a gente vê o que se a gente for entrar num lado mais político, mas não para lados, mas o que governantes políticos querem? Pessoas que não pensem. Isso é real. Então, você desenvolver pessoas pensantes, críticas, peraí, é assim, pessoas quanto menos elas pensam, quanto mais as pessoas têm buscado hoje soluções prontas. Por isso que funciona tanto no marketing, resolva o seu problema em 10 dias, acessado, e as pessoas compram, porque isso é vendável, porque eu quero pouco esforço e uma vida maravilhosa. Que é natural do ser humano. Sim. Só que o pouco esforço, ele vem depois de um autoconhecimento. Exatamente. Porque daí você é muito mais assertivo nas suas decisões. Você vai precisar ter um investimento ali. O pouco esforço vem depois que você se esforçou pelo menos um pouquinho no começo. E não é tanto assim, né? É começar. E outra, e tem o que é esforço também. Sim. Quando você traz o esforço pro seu lado, que, por exemplo, as pessoas costumam falar muito de dom. Tem um dom, eu escuto isso, aquilo. Eu, particularmente, não acredito em dom. A minha visão de dom é algo que você gosta tanto de fazer, gosta tanto, que buscar desenvolver aquilo, treinar, fazer aquilo pra você não é peso nenhum. Então, o Neymar tem o dom do futebol. Tem, mas desde moleque ele jogava tanta bola, ele queria tanto. Sim. Não é peso jogar. Eu quero. Por exemplo, eu gosto de música, eu toco há muitos anos, e as pessoas chegam quando eu vou tocar, nossa, você tem o dom da música, você toca tudo que é instrumento e tal. Não é dom. Ninguém viu quantas horas eu ficava lá no meu quarto, atrapalhando minha irmã a ver TV, tocando instrumento, enchendo o saco, passando. E aí eu tocava na igreja, ficava lá horas na igreja, tocando vários instrumentos ali. Mas não era peso pra mim. Não era peso, era gostoso. Sim, então, prazeroso, né? Era prazeroso, então é esforço. Aí que tá. Talvez. É um não esforço, pra mim, um investimento. Eu tinha um esforço ali. Mas era tão gostoso fazer, e sempre foi tão gostoso. Hoje meu violão continua lá na minha sala, e não é esforço pra eu pegar, e eu gosto de ver vídeos e aulas, me desenvolver. Da mesma forma como a psicologia, a PNL, a neurociência, não é esforço. E olha que legal, daqui a gente tira uma coisa que eu falei, né? A ideia é compartilhar. O quanto é importante você encontrar uma área da sua vida que realmente você goste. Sim. Porque daí não é mais trabalho. Sim. Você se desenvolve e você tem um hobby pelo qual você é pago. Sim. Porque é mais ou menos isso, né? O que aconteceu comigo na PNL foi muito isso mesmo. Eu sou apaixonada, tanto pelos atendimentos como pelos treinamentos. Sabe, acompanhar o processo de uma pessoa e perceber essa evolução dela mesma, que não sou eu. Eu tô ali só como facilitadora. É a pessoa que está fazendo o processo. E acompanhar isso é uma alegria tão grande que eu falo que só isso já
Não tem explicação. Eu me sinto extremamente privilegiado, assim, porque... Eu também. Eu acredito que desde essa época, desde 2010 aí, que eu não tenho mais a síndrome do Fantástico. Qual que é a síndrome? Sei. Da musiquinha do Fantástico. Domingo à noite, quando ouve a musiquinha do Fantástico, a pessoa já começa a depressão. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar, que droga, mais uma semana e tal. Mesmo trabalhando com vendas, isso já mudou pra mim. Sim. Porque eu vinha da área administrativa, eu sempre odiei a área administrativa. Então você tinha síndrome. Lá eu tinha, nossa, porque aí eu trabalhava... Eu lembro que quando eu fui office boy, eu amava, que eu ficava na rua o dia inteiro, conversando com pessoas. Aí eu fui promovido, era pra ser feliz, né? Eu fui promovido pra área administrativa, financeira. Eu odiava ficar trancado ali no computador, mexendo. E era um peso pra mim, então eu tinha síndrome do Fantástico. Quando eu fui pra vendas, que era algo mais autônomo, que eu te sentia livre, assim, eu não tinha... E era muito louco, porque eu nunca imaginei trabalhar de sábado e domingo feliz. Sim. E aí depois eu vim pra essa área do desenvolvimento, treinamento também. Nossa, as formações de PNL, sempre foi semana, eu trabalhava sábado e domingo o dia inteiro, ia viajar pra dar treinamento. E terminava o dia, eu até brincava com os amigos, falava, cara, a sensação que eu tenho, a felicidade que eu tenho de estar no treinamento, de estar me sendo no treinamento, um atendimento, é algo que é como se eu estivesse num churrasco com vocês, assim, é a mesma sensação, eu me sinto bem, eu sinto feliz. Tanto que é extremamente cansativo fisicamente, quando você ministra um treinamento 2, 3 dias, 4 dias seguidos ali, o dia inteiro, fisicamente é extremamente cansativo. Mas eu terminava o dia numa euforia, que às vezes eu falava, cara, acho que eu conseguiria correr uma maratona ainda, porque por Deus, feedbacks, né, que são feedbacks maravilhosos, as pessoas, exatamente por essa visão que as pessoas vêm querendo transformar algo, elas começam a ver que é possível e que não é tão pesado, e elas vêm e aí as pessoas vindo, nossa, Thiago, porque mudou isso pra mim, nossa, que mudou aquilo, nossa, é tão prazeroso que... eu acho que é prazeroso pra gente que ministra, e é prazeroso para as pessoas que começam a entender a mente. Sim. Porque quando assim, os treinamentos que a gente dá na Vertas é sábado e domingo, né? Sim. Então sábado de manhã a pessoa chega de um jeito. Muita gente fala, nossa, 2 dias aqui, chega domingo à noite... Eu vim fazer um treinamento, por que eu fiz isso? Não, aí chega domingo à noite e a pessoa fala, qual que é o próximo módulo, qual que é o próximo... Nossa, já acabou. Acabou. Porque realmente se conhecer... Entender os gatilhos, entender os padrões que você tem e que você pode mudar, é assim, incrível, né? Sim. E aí eu volto ao que a gente falava no início, né? É fantástico hoje a possibilidade que a gente tem de ter conhecimento tão fácil hoje com o digital, coisas, a gente pode ter acesso de forma até barata, até gratuita. Mas tem experiências que assim, não tem como. Assim, o presencial, ele traz uma troca, uma vivência, um ambiente, você está ali, a imersão, a troca com as pessoas. O Gabriel falou, a referência de outras pessoas. Você está vendo várias pessoas. Eu gostei, outra coisa que foi muito legal na PNL, que é, geralmente, para quem não fez ainda a formação, né, você aprende uma técnica, um exercício ali, e aí tem aquela coisa que você sempre vai treinar isso. E aí você passa por posições diferentes, porque você nesse treino, você aplica aquela técnica em alguém, depois alguém aplica em você, e você também tem a possibilidade de ser o observador, então ver 2 pessoas aplicando. Interagindo. Então é muito, muito legal, assim, que por mais que você faça algo online, é muito legal. Só que você vê dificilmente hoje quem tem um tempo de falar assim, vou pegar um amigo meu, e a gente vai fazer junto e vai praticar. Você fica, vou fazer. Mas não faz. Faz. Você assistiu ali e não desenvolveu a habilidade. Porque a habilidade só se desenvolve na prática. Aprende nadando. Sim. Exato. Vou ver um vídeo. Pô, legal, vi um vídeo maravilhoso de natação. Sim. Mas eu vou pular na piscina lá, mas sem nada, então eu vou aprender a nadar nadando. A música, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito, porque eu conheci pessoas que estudaram muito mais de uma forma ali oficial, né, em escolas, e que pararam muito no seu desenvolvimento. Mas por quê? Porque iam lá pra aula, a mesma coisa de línguas, né? Você faz uma língua, se você só estuda lá na aula, você não desenvolve. Esse aprendizado você precisa fazer, repetir, treinar e desenvolver. E nessas formações a gente tem essa possibilidade, né, de treinar muitas vezes. Olha que legal que a gente fez, o Thiago, porque o practitioner são 5, 6 finais de semana, dependendo da carga horária. Sim. Lá na Verta a gente dividiu em módulos independentes. Então a pessoa pode ir trabalhar só comunicação com inteligência emocional. Sim. E aí o outro módulo trabalhar só objetivos, que depois em algum momento a gente vai falar sobre isso. Sim. E depois trabalhar as técnicas. Então assim, não precisa ser em seguida.
é possível ela fazer de uma forma mais espaçada, né? Para dar tempo até de trazer para o dia a dia e cuidar do lazer, cuidar dos finais de semana. Não é aquela coisa conseguir direta. Equilibrar, né? Porque hoje tem sido algo difícil. As pessoas têm trabalho, por isso que a gente fez dessa forma, para facilitar. Realmente era complexo. A pessoa falar, poxa, eu vou fechar uma formação que eu vou ter 6, 7 finais de semana. Sim. Eu tenho filho, eu tenho empresa, eu tenho isso, aquilo, não dá. E então agora eu achei bem legal bem esse formato simples. que vocês trouxeram, exatamente para a pessoa poder, acho que o que eu tô precisando agora é trabalhar isso, então vou lá. E geralmente, até para conhecer, porque você fica meio, poxa, eu vou fechar, na época que a gente fez, né? Sim, você tinha que fechar inteiro. Eu fechava inteiro e não ligava para isso. Sim. Mas hoje, cada vez. E não é tanto tempo, se a gente for falar, 10 anos atrás, 11 anos. Né? As coisas mudaram muito rápido. Mas mudaram muito rápido. Então, só de você saber, eu posso fazer um teste, né? Eu posso fazer uma semana. E aí, nossa, conheci que negócio. Eu quero mais, que geralmente é o que acontece. Sim, geralmente acontece isso. Cara, eu quero mais, porque esse negócio vocês estão estudando, vocês estão passando. É libertador. Sim, Mas é isso, Thiago, a gente tá dando aqui o nosso tempo e eu queria te agradecer muito, né? Pedir para você deixar seus contatos aqui, pro pessoal que busca treinamento de vendas, treinamento de liderança, entrar em contato com você, se quiser falar. Então, contatos que eu gero mais conteúdo hoje tem sido o Instagram, tá lá como Thiago Beltran, então @Thiago Beltran, Thiago sem H. Com M. Thiago com N de navio no final, Thiago Beltran. Então tem lá o Instagram. Hoje eu voltei a retomar e gerar conteúdo, vou começar pro LinkedIn também, porque o meu contato é muito com empresa, mas eu não gerava muito, mas voltar também. Tô no TikTok também, comecei recentemente. E eu também tenho um podcast, então, que inclusive a Tânia participou, que é o Open Mind, que é inclusive gravado aqui no Espaço Mind, onde a gente está gravando esse podcast. Então também sou apresentador podcast, pode procurar lá no YouTube, Open Mind Podcast. E eu acho que a forma mais fácil de me encontrar mesmo no Instagram, até para quiser me levar para a empresa ou alguma mentoria que seja individual, em grupo, enfim, pode me chamar lá pelo Instagram, que acho que é o mais fácil de me encontrar e onde eu divulgo as outras redes e tudo mais. E aqui no Espaço Mind a gente se sente em casa, né? Aqui são todos parceiros, né? Esse espaço em si foi onde eu fiz a formação de PNL com você, com o Plínio. Então é um espaço já muito... Já tem data. Já muito abençoado, eu diria. A gente vai deixar aqui depois no podcast também o contato do Espaço Mind, para quem Simone quiser, e o porque vale a pena. São que lideram aqui o espaço, né? São grandes amigos também e também isso é ótimo. Grande conhecimento da PNL também. Então a gente tá tudo em casa aqui. Então, gratidão de verdade, Thiago, por você ter vindo aqui, para trazer a sua história, para incentivar as pessoas a buscarem essa mudança, porque é possível. E mostrando que faz a diferença também, né? Sim. Então eu que agradeço também a oportunidade desse bate-papo. Se deixar aqui a gente ficar dias falando. Com certeza. Então bom. Só um recadinho final pro pessoal, para deixar uma mensagem aí pro pessoal. Eu diria que o conhecimento ele liberta. Então, super concordo. Sabe, isso mesmo. O autoconhecimento, conhecer das coisas. Então seja menos crítico e busque mais. Crítico que eu digo na coisa do preconceito. Seja crítico de, esse copo, deixa eu entender como é feito, mas, sabe, tenta buscar, entender visões diferentes. Eu acho que a PNL a gente trabalha muito com essa ampliação de mapa, né? Com essa percepção de mundo, essa visão de mundo. Então, quanto mais você estuda, conhece, e não falo só de ler, fazer curso, falo de pessoas diferentes. As pessoas vivem muitas vezes numa bolha. Ali, então fala com pessoas que têm visão diferente da sua, experiências diferentes da sua. Desafie, né? Como você desafiou. Porque isso a gente cria uma musculatura, um repertório para a vida que é fantástico. Então, se eu puder deixar um recado, o conhecimento liberta. E é o conhecimento de várias formas, sabe? Experienciando, conhecendo, fazendo, se jogando mesmo para a vida. E com certeza a gente amplia muito o mapa e acaba quebrando muitas barreiras aí. Isso aí. Então é isso. Pessoal, a gente encerra esse episódio por aqui, mas para vocês acompanharem o canal, porque vão ter várias outras pessoas e quem sabe até o Thiago volta em algum outro momento. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente.